Um aviso para você que vai recarregar o seu Natal Card, estudante ou passe fácil. Agora existem mais de 90 pontos da rede de vendas Natal Card pela cidade. São mais opções de locais na hora de fazer a recarga no cartão de passagens, em diversos tipos de estabelecimentos, na Zona Sul, Norte, Oeste, Zona Leste, drogarias, bancas de revistas, lanchonetes, papelarias, lan houses, farmácias, onde você recarrega o cartão do ônibus em horários diferenciados, inclusive nos finais de semana e feriados. Acesse o site natalcard.com.br e saiba qual o ponto de recarga mais próximo de você. Você precisa levar seu carro em um lugar confiável, que lhe ofereça qualidade no serviço e agilidade na entrega. Isso tudo você encontra em Diniz Para-Choque, que dispõe também de guincho para remover seu carro. Boa noite, Natal, boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar o nosso primeiro programa do ano, O Poder. E para dar início a este ano, a esse nosso programa, nós temos a satisfação de conversar pela primeira vez com o ministro Garibaldi Alves Filho, do PMDB. Ministro Garibaldi, seja bem-vindo pela primeira vez ao nosso programa O Poder. Boa noite, Batalha, é um prazer estar aqui com você. É realmente a primeira vez, mas eu espero que agora você possa me convidar outras vezes para que eu possa vir ao programa O Poder e prestar esclarecimentos com relação hoje à Previdência, a qual eu estou ligado na condição de ministro. E também outros esclarecimentos com relação à política estadual ou até mesmo à política nacional, apesar de eu não frequentar muito os bastidores da política nacional. Aqui e acolá eu sou convidado para uma reunião, até mesmo na qualidade de ministro do PMDB e por força de que, ao lado do deputado Henrique Eduardo Alves, eu respondo muito pelas questões ligadas ao PMDB do Rio Grande do Norte. É verdade que ele é que é o presidente, responde assim formalmente. Mas eu também sou muito solicitado aqui e acolá. Ok. Me diz, vamos falar um pouco nesse primeiro bloco sobre a Previdência Social. O senhor tem feito aí um grande plano de expansão das agências pelo Brasil de uma forma em geral. Quantas agências o senhor já implantou no Brasil durante esse período que o senhor está como ministro? Olha, somente no governo Dilma Rousseff, eu estou no governo dela desde o primeiro dia. É tanto que nesse mandato de senador, que é o meu terceiro mandato, eu ainda não assumi nenhum dia por força da convocação dela, do convite dela e da convocação do meu partido junto a ela. Então, nesses 3 anos que vão se completar agora, exatamente no dia que vai ser veiculado o seu programa, o programa Poder, nós estaremos completando 3 anos. E eu diria que não é fácil ser ministro da Previdência por 3 anos. Nos últimos 20 anos, aqueles que estão na Previdência dizem que o ministro que mais permaneceu à frente da pasta fui eu. E o plano de expansão, agora respondendo mais objetivamente a sua pergunta, o plano de expansão diz respeito a um planejamento iniciado ainda na gestão de José Pimentel, no governo de Lula, e agora no governo de Dilma, nós já inauguramos 294 agências. Com a minha presença, 73 agências.
Isso quer dizer que eu andei aí percorrendo todo o país. Claro que no Rio Grande do Norte eu tenho dado uma presença maior na inauguração de várias agências já a essa altura. Mas o que é certo é que nós pretendemos chegar em 2015, vamos nos empenhar para chegar às 720 agências, como foi planejado. Agora nós estamos na marca, eu volto a dizer, das 294, quase 300, estão em andamento 200 agências, e aí vamos ver se cumprimos essa meta, que eu não tenho dúvida, é um desafogo muito grande, um alívio muito grande para o segurado. Ele, no seu município, na sua cidade, ter a sua agência, ou então naquele polo, diria melhor, naquele espaço que é polarizado por um município e que o outro município menor, porque a exigência, o critério é que os municípios tenham mais de 20 mil habitantes. E a partir daí, esses municípios são considerados, para a Previdência, municípios polos. E eles polarizam, geralmente, de 5 a 6 municípios. Aqui, por exemplo, eu não gostaria de me estender muito, para que você pudesse participar do programa que é seu. Sim. Então, aqui nós tivemos uma preocupação muito grande de desafogar Natal. Existe uma sobrecarga em Natal. Em Natal e em Parnamirim. Eu diria a você que eu estive na agência de Lagoa Nova, até não fiz assim uma comunicação antecipada. Cheguei lá para ver, e a situação lá na agência era complicada, porque havia uma superlotação da agência, porque além daquela demanda que se estabelece a partir do contato com o 135, previamente você agenda através desse telefone. Mas há aquela demanda espontânea, que você vai à agência para pedir uma informação, para apressar o seu agendamento, e aí eu encontrei uma situação que me fez ainda mais, já estava planejado, acelerar o plano de expansão em torno de Natal. Já inauguramos Macaíba, já inauguramos Canguaretama, vamos inaugurar São José do Mipibu, vamos inaugurar São Paulo do Potengi, vamos inaugurar Extremóis, já inauguramos, e vamos inaugurar Goianinha. Então, a previsão para 2014 são muitas agências. São mais algumas agências no Rio Grande do Norte. E eu tenho como lhe dar uma informação de caráter mais imediato, é que no dia 24 de janeiro, agora a parada para os festejos natalinos e de passagem de ano. Mas no dia 24 de janeiro, nós vamos inaugurar Alexandria, no Alto Oeste, e vamos inaugurar em fevereiro, possivelmente no dia 14, São Miguel. Então, nós vamos realmente fazer com que o segurado, aquele que ainda busca a sua aposentadoria ou outro benefício, possa se sentir mais próximo da concessão dele. O ministro, fala-se muito desse déficit milionário que já vem durante muitos anos, de muitos governos, em relação à Previdência Social. Esse déficit tem diminuído? De que forma o Ministério tem feito para estancar esse déficit não é fácil diminuir. No governo Dilma Rousseff, nós fizemos um esforço e, a longo prazo, ele vai ter a sua redução, porque o déficit do servidor público
da Previdência do servidor, só em 2012 ele se constituiu num déficit de eu diria de 56 bilhões de reais. Você tem que confrontar isso com a Previdência Geral. E aí você vai ver como nós vivíamos uma situação tremendamente contraditória e um contraste muito grande realmente. Porque o servidor público tem a sua previdência e lá estão os militares, os aposentados, os inativos, em torno de 1.100.000. E a outra previdência já concede 30 milhões de benefícios. E aí você vê a outra previdência, ela é deficitária por conta da previdência rural, porque o Constituinte, ele, em 88, ele foi ao encontro do trabalhador e do pequeno agricultor e criou uma previdência quase que não contributiva. Então, hoje nós temos, para concluir a resposta para você, uma previdência superavitária, que é a previdência urbana. Ela está dentro de uma previdência chamada Previdência Geral. Quando se inclui dentro dela a previdência rural, ela torna-se deficitária. A previdência do servidor público é altamente deficitária. Nós criamos agora o Fundo de Previdência Complementar no governo Dilma. O servidor passou a ter um teto de 4.159 como o outro trabalhador, e acima desse teto ele vai ter que fazer uma poupança, vai ter que participar desse fundo, que o governo vai até 7,5, mas ele também tem que contribuir. E ao longo de 30 anos, você vê como são as coisas, ao longo de 30 anos é que nós vamos estancar o déficit da Previdência do servidor, porque o governo não quis prejudicar ninguém, não respeitou o direito adquirido, e quem era funcionário pelo antigo regime, o governo passa a contribuir, cobrir o regime antigo. E quanto ao novo regime, o governo passa também a contribuir dentro daquela limitação. Então, está aí explicado. Todo mundo diz que esse déficit é uma caixa preta. Não tem nada de caixa preta, ele é uma caixa aberta. Ele é deficitário, o regime previdenciário brasileiro é deficitário por conta desses fatores que eu, pedindo desculpa a você, porque eu tive que me estender, para poder explicar. Ok, ministro. O senhor assinou recentemente um decreto que regulamenta a aposentadoria para pessoas com deficiências. Quais são os tipos de deficiências que essas pessoas têm acesso? A grande novidade disso é o seguinte, é que o deficiente vai ter a oportunidade de ver examinada a sua situação do ponto de vista de uma deficiência moderada, média e grave. Então, ele vai ser enquadrado assim. E, de acordo com essa tipificação, ele vai ter a sua aposentadoria. Quer dizer, foi uma lei específica que contemplou a todos os deficientes com a preocupação de que um deficiente não é uma pessoa doente, não é uma pessoa inútil, pelo contrário, é uma pessoa ativa. Então, quem tem uma deficiência moderada, uma deficiência leve, ele vai ter a sua situação examinada de perto para saber se realmente ele pode continuar na sua atividade ou realmente se aposentar. E por aí vai. Com essa concepção, uma concepção de ver
assim, de uma forma mais amadurecida, a situação do deficiente. Irá ocorrer uma triagem, vamos dizer assim. Ocorrer uma triagem, para não ser repetitivo, eu diria, onde não se tenha distorções na visão do que significa aquela deficiência. Ok, nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em instantes entrevistando o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho. Até lá. Você precisa levar seu carro em um lugar confiável, que lhe ofereça qualidade no serviço e agilidade na entrega. Isso tudo você encontra em Diniz Para-Choque, que dispõe também de guincho para remover seu carro. Um aviso para você que vai recarregar o seu Natal Card, estudante ou passe fácil. Agora existem mais de 90 pontos da rede de vendas Natal Card pela cidade. São mais opções de locais na hora de fazer a recarga no cartão de passagens, em diversos tipos de estabelecimentos, na Zona Sul, Norte, Oeste, Zona Leste, drogarias, bancas de revistas, lanchonetes, papelarias, lan houses, farmácias, onde você recarrega o cartão do ônibus em horários diferenciados, inclusive nos finais de semana e feriados. Acesse o site natalcard.com.br e saiba qual o ponto de recarga mais próximo de você. Estamos de volta com o programa Poder, entrevistando o ministro Garibaldi Alves Filho, do PMDB. Ministro, dados do IBGE mostram que 16,6 milhões de pessoas no Brasil que trabalham no comércio, 6,3 não contribuem com a Previdência Social. O que o Ministério tem feito para fazer com que essas pessoas possam fazer essa contribuição? O grande desafio da Previdência é esse da informalidade, porque nós temos que buscar cada vez mais uma maior inclusão social. É tanto que já temos hoje uma série de benefícios voltados até mesmo para a dona de casa, para o empreendedor individual, que é empreendedor individual, mas se admite que ele tem ao seu lado um colaborador, e para ele se dá uma aposentadoria, eu diria assim, diferenciada, porque ele contribui com muito menos de que aquele que tem uma aposentadoria, uma contribuição convencional. Na verdade, essa dificuldade de trazer esses que estão fora da Previdência, nós fizemos um esforço agora, estamos conveniando com sindicatos, por exemplo, a UGT. Nós assinamos um convênio com a UGT em São Paulo para que ela vá em busca, porque o comerciário é fator dominante na UGT, na União Geral dos Trabalhadores, que é a terceira força sindical do país. Então, é uma forma de ir ao encontro daqueles que ainda estão fora do mercado, fora do sistema. Hoje eu diria a você que nós temos ainda 25% da população economicamente ativa fora do sistema previdenciário. Ministro, o senhor criou um comitê de controle interno administrativo na Previdência Social. Qual o real objetivo desse controle? O controle interno, ele diz respeito a que nós tenhamos uma fiscalização interna da Previdência, mas isso vai muito mais além. Nós hoje temos uma força-tarefa. Isso seria para inibir fraudes, futuras fraudes? Nós temos hoje uma força-tarefa, exatamente isso que você disse. Nós temos uma força-tarefa junto à Polícia Federal, junto à Controladoria Geral da União, que é para evitar as fraudes.
que se apresentam. Ninguém pensa que a Previdência ainda não é fraudada, mas hoje elas diminuíram. Há quem, quando se fala nisso, recorre imediatamente a fraudes que já ocorreram de caráter milionário mesmo. Mas hoje não, hoje nós temos ainda a ocorrência de fraudes, mas elas continuam a diminuir por força dessa nossa estratégia voltada para a inteligência da Previdência, da própria Polícia Federal, no sentido de inibir essas fraudes. Às vezes nós temos, por exemplo, a ocorrência de fraudes com relação aos empréstimos consignados, aí não é nem com relação à concessão de benefício, é que o segurado ele tem direito a um empréstimo consignado, que ele paga em folha. Quando é paga a aposentadoria, há um desconto automático. Acontece que há fraude também aí, porque os chamados pastinhas intermediários que vão em busca desses empréstimos, eles fazem realmente eles ensejam a realização de fraudes. Então, há uma preocupação muito grande, continua a haver, mas o índice diminuiu bastante. Ministro, vamos falar um pouco agora sobre a política do Rio Grande do Norte. O senhor é ministro indicado pelo PMDB. A presidente Dilma disse recentemente que no início do ano pedirá para os ministros, os auxiliares dela, que forem candidatos neste ano de 2014, se afastem, deixem as suas pastas. Aí eu pergunto, o senhor pretende ficar até o final do mandato, dar continuidade a esse trabalho que o senhor vem desenvolvendo no Ministério da Previdência, ou pretende deixar agora em janeiro, fevereiro, para se candidatar provavelmente ao governo do Estado? Não, Batalha, é o seguinte, por ocasião dessa convocação da presidenta, eu direi a ela que não serei candidato, como venho dizendo aqui no Rio Grande do Norte, e até mesmo fora do Rio Grande do Norte, a imprensa que se interessa por saber da situação das sucessões nos estados. Claro, eu vou dizer a ela que não sou candidato, mas toda a reforma ministerial, ela dá ensejo a que a presidenta tem total liberdade para fazer isso, possa querer mexer com um ou outro ministério. E eu, claro, tenho que dizer a você que, não sendo candidato, como não pretendo ser, eu pretendo continuar ministro, mas isso não depende de mim. E por que eu quero continuar ser ministro? Claro, pelo trabalho que eu disse que estava fazendo, há pouco eu disse isso aqui. Já que a Previdência não é uma caixa preta, nem para mim, eu acho que para ninguém, ela tem grandes desafios. Eu pretendo continuar ministro, mas depende dela. Ela é que vai dizer. Dar continuidade a descascar o abacaxi, como o senhor falou. Eu falei na minha posse, que era um abacaxi, e realmente é. Acontece que todo abacaxi pode ser descascado. Vamos dizer que eu não tenha descascado ele, porque eu acho que eu estou ainda desbastando ele, ao lado dos meus auxiliares. Entre eles, eu queria citar os potiguares, Lindolfo Salles, que é o presidente do INSS, foi recrutado por mim, que está fazendo um bom trabalho no INSS, Jaime Mariz, todos eles foram auxiliares quando eu fui governador, meus auxiliares. O José Wilde, que você conhece, que é dessa área de comunicação. Então, eles, fora outros, Marcos Lacerda, João Paulo Madruga. Então, eu diria a você que realmente eu tenho consciência de que o trabalho é árduo, mas que vale a pena continuar.
Ministro, em relação à política nacional, o PMDB permanecerá na chapa com uma provável reeleição da presidente Dilma com o vice Michel Temer. Aqui e acolá falam-se de uma ruptura, mas é só especulação. Quando se fala nisso, você pode ir atrás, não tem mistério não. Geralmente é um problema estadual que começa por se refletir na aliança nacional. Uma tentativa de tumultuar o processo a nível nacional, partindo de um desentendimento na base estadual. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um problema complicado e outros que se apresentam assim. Agora, há uma tranquilidade absoluta com relação ao PMDB de que nós marcharemos unidos, PMDB e PT, no plano nacional e outros partidos, visando a eleição da chapa Michel Temer para vice, Dilma Rousseff para presidenta. Ministro, o presidente do PMDB aqui no Estado, o deputado Henrique, tem falado, tem repetido que o partido terá candidatura própria ao governo. O senhor já disse que não é candidato, o senhor vai continuar no ministério. Provavelmente terá um candidato. Alguns falam que será o deputado Henrique, outros que será o empresário Fernando Bezerra. Agora, existe a possibilidade, aqui no Estado, o PMDB lançar candidatura própria e para o Senado apoiar uma futura candidatura da ex-governadora Vilma de Faria, do PSB? Ou isso é impossível? Não, impossível não é. De maneira nenhuma, não é impossível. Há uma aliança nacional, como há pouco nós constatávamos aqui, Batalha, entre o PMDB e o PT. Mas isso não se reflete de cima para baixo em todos os estados. Em alguns estados, sim. Eu admito até que no Rio Grande do Norte nós possamos ter a repetição da aliança a nível nacional, o PT dando a candidatura, que no caso seria de Fátima Bezerra, deputada. Mas pode ser que nós tenhamos também, ao lado do nosso candidato a governador, que eu não quero lançar candidato isoladamente, acho que isso cabe depois de uma nova consulta, porque foi feita uma consulta e o partido respondeu: queremos candidato próprio. Agora vai ser feita uma nova consulta. E esse candidato próprio, quem será? Se eu puder responder, que eu vou responder, vai ser feita essa consulta, eu responderia que hoje, diante da situação do Estado, eu apontaria o nome de Fernando Bezerra. Não é que, por exemplo, Henrique Eduardo Alves tenha condições de ser o candidato. Pelo contrário, o próprio Fernando reconhece que Henrique, que está militando como eu, teria melhores condições eleitorais do que ele, Fernando. Acontece que Henrique quer continuar a ter a perspectiva de ser novamente presidente da Câmara. Isso ele vai ver, claro, em função da conjuntura futura. Aqui, hoje, eu acredito mais, depois até mesmo o nome de Walter foi lembrado, Walter Alves, que é meu filho, foram lembrados outros nomes. Temos aí o ex-governador Geraldo Melo nos nossos quadros, mas hoje eu acredito, se ele realmente topar a parada, você precisa ver isso com ele, eu diria a você que o nome, para mim, para enfrentar esse desafio de um Estado que realmente está enfrentando problemas graves, atrasando aqui e acolá o próprio pagamento de pessoal, o governador sendo um mero gestor de folha, sem capacidade de investimento, pelo prestígio que ele tem a nível nacional e pelo respeito que ele tem a nível estadual, diria que seria o nome de Fernando Bezerra.
Ok, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro programa do ano de 2014, Programa Poder. Ministro Garibaldi, nós queremos entregar para o senhor a mais recente edição da revista O Poder, que é a nossa revista mensal, imparcial, independente, e eu quero deixar o espaço reservado para as considerações do senhor finais, para os nossos telespectadores, saudando aí este ano de 2014. Olha, eu agradeço o convite. Como eu disse no início, espero que você possa me convidar outras vezes. Eu estarei aqui. É claro que nós temos, às vezes, que combinar previamente, porque, em função até mesmo dessa atividade em outros estados, inaugurando agências e reunindo colaboradores, mas eu quero me colocar à disposição e parabenizá-lo pelo programa e pela revista, né? Que tem aqui na capa o empresário Itamar Manso aqui, que está aí com essa inaugurando o ano, não, essa é a revista de outubro, né? Portanto, eu, aproveitando que hoje ainda é o dia 1º, para efeito até da apresentação do programa, da transmissão do programa O Poder, eu quero desejar, claro, um feliz ano novo a todos os telespectadores da TV União e deixar um abraço aqui para Vilma e Emanuel, que são meus amigos, quero cumprimentá-los, porque a TV União fazia até um certo tempo que eu não vinha aqui, encontrei de estúdio renovado aqui. Quero parabenizar você pelos 3 anos de programa, no sentido de informar bem a todos os norte-riograndenses. Então, um feliz ano novo para todos os norte-riograndenses, que tenhamos um Rio Grande do Norte melhor a partir, sobretudo, da abertura das urnas em 2014, nesse ano que se inicia. Ok, agradecemos mais uma vez ao ministro Garibaldi Filho e queremos lembrar que nós também convidaremos o senhor outras vezes, na medida que a agenda estiver disponível. Agradeço a sua audiência, desejo um ano de 2014 de muito sucesso, de muitas realizações e até a próxima quarta-feira, querendo Deus. Até lá.